Seguramente você sabe o que se trata os 10 mandamentos da Bíblia. No geral, as pessoas pensam ser bons conselhos: não roube, não mate, honre teu pai e tua mãe e os outros 10, mas que totalizam, na verdade, 613 mandamentos. Todos dados ao antigo povo de Israel, descrito nos primeiros 5 livros da Bíblia. Livros da Bíblia que em hebraico são chamados a Torá. Agora, a palavra Torá em português é traduzida como lei, porque estes livros reúnem todas estas leis e quando você as lê, fica pensando se precisa obedecer a algumas ou todas estas leis. Mas qual o propósito da lei? E aqui as coisas ficam um pouco confusas. Conquanto a Torá tenha leis naqueles livros, ela é fundamental uma história sobre como Deus está formando um novo povo, totalmente capaz de amar a Deus e amar ao próximo. Mesmo quando Jesus ensinou sobre a Torá, ele disse que estava a cumprindo. Então, vamos caminhar através dessa história e ver como a lei foi cumprida. A história começa com Deus criando a humanidade que se rebela. E Deus escolhe Abraão para abençoar todas as nações através de sua família, que termina em escravidão no Egito. Deus os resgata e no Monte Sinai faz um pacto com Israel, algo como uma aliança. E assim todas as leis que Moisés dá a Israel são os termos desta aliança. São como uma constituição. Assim, algumas das leis são sobre rituais e costumes que separam Israel das outras nações. Outras são sobre a justiça social e imoralidade. Ao seguir estas leis, Israel mostra às outras nações quem Deus é. Mas espero que você não esteja pensando que o resto da Torá seja uma lista de leis dadas a Israel, pois o restante da Torá é uma continuação da história, o que faz com que os 613 mandamentos sejam um desdobramento da Constituição original. Mas até mesmo estas poucas leis foram desobedecidas durante a história. Agora preste atenção, porque você verá um padrão muito claro quanto às leis que Moisés deu a Israel, de forma que ele dá as primeiras leis: não adore outros deuses e não farás ídolos, e logo em seguida Israel quebra esta lei no episódio do bezerro de ouro. Então, Moisés dá mais leis e temos mais histórias de rebelião, mais leis morais e rebelião de novo, mais leis e mais rebelião. Você percebe o que está acontecendo? Não importa quantas leis haja, eles continuam sendo rebeldes. Assim, na conclusão da história da Torá, Moisés faz um discurso final a Israel à medida que se preparam para entrar na terra prometida, e ele diz que sabe que o povo não seguirá todas as leis de Deus. Moisés lhes diz: vocês já provaram que são incapazes e que o problema é que seus corações são duros. Vocês precisam de corações transformados se um dia quiserem seguir a lei de Deus verdadeiramente. E logo em seguida, a história segue contando os grandes fracassos de Israel. Eles entram na terra prometida, quebram todas as leis. E na seção seguinte estão os livros da tradição judaica, que são 15 livros dos profetas que retomam toda a história. Assim, por exemplo, Ezequiel disse que se Israel obedecesse à lei, o Espírito de Deus teria de transformar seus corações em corações de carne. E Jeremias disse que quando obedecessem aos mandamentos de Deus, isso não seria pesado, porque estariam escritos em seus corações. E Isaías prometeu um líder futuro, o Messias de Israel, que conduziria todo o povo em obediência à lei. Na Bíblia hebraica, todos esses livros são chamados de profetas, mesmo aqueles que chamamos de livros históricos, porque eles contam a história a partir de uma profecia profética. Assim temos a lei e os profetas, e ambos contam a história de forma conectada acerca da vontade de Deus de abençoar todo mundo através do povo, o povo de Israel, que precisava de um novo coração. E Jesus se vê como continuador dessa história. Assim, ele concordou com a lei e os profetas quando ensinou que é do coração que brotam as coisas mais horríveis da natureza humana, que são os nossos corações que se opõem à lei de Deus. Mas Jesus disse que deveria resolver este problema, e em suas palavras ele cumpriu a lei. Mas o que significa ele ter cumprido a lei? Bem, primeiro, ele disse que a exigência de toda a Torá poderia ser cumprida pelo que ele chamou de o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E até parece fácil, porque todos queremos amar. Achamos que queremos amar, mas Jesus mostrou como amar pode ser muito mais difícil do que pensamos. Ele cita, por exemplo, não matarás. Não matar alguém é algo amoroso de se fazer, mas então ele também ensina que quando você trata alguém de maneira desrespeitosa ou quando nutre ressentimento contra alguém, você
você está violando o ideal moral, e diz ainda que o amor verdadeiro deve se estender até mesmo aos nossos inimigos, de modo que este mandamento é incondicional. Assim, também, Jesus mostrou que nossos corações não estão equipados para cumprir até mesmo este simples mandamento de Deus de amar os outros. E isso é um pouco deprimente. Contudo, onde Israel falhou, Jesus levou a história ao seu cumprimento. Como Messias de Israel, ele amou plenamente a Deus e ao próximo e mostrou a todas as nações quem era exatamente Deus. Ele fez isso por meio de suas atitudes, compaixão e misericórdia, e amando seus inimigos até a morte. E depois de sua ressurreição, disse aos seus discípulos que ele enviaria o Espírito de Deus para transformar seus corações, a fim de que pudessem segui-lo e cumprir o propósito da lei de amar a Deus e amar ao próximo, o que cumpria a história da lei e dos profetas, ou nas palavras do apóstolo Paulo, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pessoal, este é um vídeo do The Bible Project. Os links para o canal deles, para o site deles, onde você pode apoiar este projeto, estão na descrição deste vídeo. Curta também o nosso vídeo aqui, compartilhe com as pessoas que você ama, para que a mensagem de Deus faça parte do nosso dia a dia. Muito mais está por vir. Deus abençoe você.